Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você. Estamos prontos para mais um dia e mais um tema. O tema de hoje, a igreja, um exército unificado. Se ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se juntar à nossa grande família do Lição Fácil. Não se esqueça de deixar o seu gostei para fortalecer aqui o nosso canal também, ok? Vamos juntos nessa direção. Quero dizer para você que a igreja é um exército unido, um exército composto de várias pessoas, vários soldados, destemidos, fiéis a Deus e leais uns aos outros. O apóstolo Paulo diz assim, nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. O que eu vejo por aí, às vezes, são membros da igreja virando as suas armas uns para os outros. Mas não tem coisa que Satanás mais se alegra do que ver os cristãos se degladiando, se ferindo, se maltratando, porque assim, amigo e amiga, ele ganha a batalha. Então, quando você lê Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, ele não está falando, Paulo aqui, não está falando de um soldado solitário. Lógico, aqui está falando de vestir a armadura, e a armadura, essa armadura é descrita com elementos individuais, mas não está falando somente de um soldado, porque um soldado só não vence a guerra. A guerra é vencida pela união de todos os soldados que se protegem, que se cobrem na guerra, né? Que juntos avançam contra um inimigo comum. É assim que se vence a guerra. Aqui o apóstolo Paulo está se referindo à igreja. Por exemplo, quando ele usa os verbos, ele sempre usa os verbos no plural. Por exemplo, sejam fortalecidos. Olha, quando ele diz lá no capítulo 6, versículo 10 de Efésios, sejam fortalecidos no Senhor, sejam, está no plural. Ele diz assim, vistam-se com toda a armadura de Deus. Olha só, ele diz assim, para poderem ficar firmes, poderem estar no plural. Além disso, vistam-se, ou porque a nossa luta está no plural, nossa. Peguem toda a armadura, fiquem firmes. Todos os verbos, quase todos os verbos usados aqui, sempre relacionados com no plural, sempre no coletivo. Ele está falando de um soldado individual. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, você e eu somos importantes nessa luta, nessa batalha. Então nós precisamos unir com os demais soldados que o Senhor Jesus arregimentou, sermos leais uns com os outros e, acima de tudo, leais para com o nosso general e avançarmos juntos contra esse inimigo comum, ok? Então não é um soldado individual, solitário, mas um soldado junto com os demais soldados. Quando você vê o contexto da carta de Efésios, você percebe isso que o apóstolo Paulo sempre vem falando da igreja como o corpo de Cristo, um edifício, templo do Senhor, a noiva de Cristo, né? E a igreja como um exército bem armado do Deus vivo. Então você percebe que nessa última etapa aí da carta dos Efésios, aos Efésios, do apóstolo Paulo, ele está preocupado em fazer com que essa igreja se una cada vez mais, que ela aceite o chamado do general para arregimentarem-se a fim de avançarem contra o inimigo comum, libertando as almas do diabo, levando-os para a maravilhosa luz de Cristo. É um exército que invade o território do inimigo, arromba a porta do cativeiro, liberta as vítimas e traz a verdadeira paz. É esse exército que eu e você somos convidados a participar. Somos chamados, arregimentados, fortalecidos, para que nós possamos estar leais uns com os outros a fim de conquistar a vitória. A Bíblia fala que, se depender de vitória, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Em Cristo nós temos a vitória e as armas necessárias para essa batalha. O inimigo é forte, o inimigo é astuto, o inimigo é espiritual, não tem problema. Com Cristo, nós somos maioria. São mais os que estão conosco do que os que estão contra nós. Então, firmemos o nosso passo, ajustemos o nosso foco, fortalecemos a nossa fé, porque no final a vitória é nossa. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa linda mensagem que o Senhor nos trouxe
nesse dia. Nos ajude a concentrar nossa mente, nossos pensamentos e afeições naquilo que o Senhor nos revelou. Nos fortaleça para esse dia, para as batalhas desse dia, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.